Boa tarde, meus amados. Sejam muito bem-vindos ao canal Ciência e Religião, uma nova visão. Meu nome é Erivaldo Lima e estou aqui para abordarmos uma nova forma de enxergar o mundo ao nosso redor e entender que a ciência e a religião nunca foram rivais. Ambos buscam entender os mesmos mistérios da vida e nos contam as mesmas histórias, porém de forma análoga. No vídeo de hoje seguiremos com a parte 2 do tema da semana passada, criação ou evolução. Se você não assistiu a primeira parte desse vídeo, dá um stop, para agora e clica no link que aparece na descrição desse vídeo com a parte 1. Do contrário, ficará mais perdido que cego em tiroteio. Logo após a vinheta, daremos continuidade a esse tema tão polêmico e mostrarei a vocês que evolucionismo e criacionismo, na verdade, são exatamente a mesma teoria. Bom, antes de mais nada, eu quero pedir que você, se não está inscrito, se inscrevinha aí no meu canal, entendeu? Dá sua likeada, por favor, toca no sininho de notificação para você não perder nenhuma novidade que vai aparecer toda semana por aqui e que o YouTube, para ajudar o YouTube também a trazer mais pessoas para entender mais sobre esse assunto. Posso contar com vocês? Bom, no vídeo anterior nós entendemos que o tempo para Deus passa de forma diferente que para nós. E que para que pudéssemos entender com clareza, ele resumiu os 4 bilhões de anos da criação em 6 dias. Assim, cada dia descrito nas escrituras sagradas, na verdade, são 667 milhões de anos. Paramos após uma análise do que ocorreu no primeiro dia e agora seguiremos a partir do segundo dia, que se iniciou há 3,3 bilhões de anos. Então, sem mais delongas, vejamos o que nos é descrito no segundo dia. Depois disse Deus, haja entre as águas um limite para separá-las em 2 partes. Fez, portanto, Deus o firmamento e separou as águas estabelecidas abaixo desse limite das que ficaram por cima. E assim aconteceu. E Deus ao firmamento deu o nome de céu. A tarde passou e raiou a manhã. Esse foi o segundo dia. Percebemos claramente nesse segundo dia como Deus cita a separação entre nossas 2 camadas de água. A inferior da superior, com o firmamento separando as 2. Mas que camada de água são essas? Vocês já observaram o rastro branco que é deixado por um avião voando muito alto após a passagem dele? Aquilo nada mais é do que o resultado do congelamento da água ali existente e que não nos é visível. Como a temperatura de nossa atmosfera reduz 2 graus a cada 1000 pés de altitude, ou em uma medida que você esteja mais familiarizada, a cada 300 metros, e considerando que a maioria dos aviões comerciais voam a uma altitude média de 30 mil pés, ou 10 quilômetros, né? Não, errei, nossa. 30 mil pés vai dar 10 quilômetros, exato. Poxa, tô ficando melhor nesses cálculos matemáticos, viu? Temos uma redução de temperatura de aproximadamente 60 graus, meus amigos. Naquele ponto em relação ao nível do mar, ou seja, se você mora em uma cidade próxima do nível do mar, como Salvador, que é o meu caso, por enquanto, e a temperatura atual seja de 25 graus, a temperatura do ar e, consequentemente, do vapor d'água ali presente chega a incríveis 35 graus negativos. Ao entrar em contato com os motores quentes do avião, esse vapor d'água congela, criando esse lindo efeito que vemos aqui do solo. Exatamente como ocorre com a cerveja muito gelada ao entrar em contato com suas mãos quentes. Com esse comentário, sei que a maioria dos brasileiros não vão mais esquecer disso nunca mais. Mas voltando ao assunto, sabemos inclusive que as nuvens também são vapor d'água, que após se tornarem densas demais, voltam para o solo em forma de chuva. E o que temos separando essas 2 camadas de água? Uma extensa camada de ar, responsável em fazer a troca de calor entre as 2 superfícies. Então, meus amados, o que está sendo citado nesse segundo dia por Deus aqui se trata da formação da camada superior de águas, sendo estas separadas por uma camada denominada aqui de firmamento, que é composta de vários gases, sendo eles 78% de oxigênio, 21% de... Me desculpa, errei mais uma vez. Sendo eles 78% de nitrogênio, 21% de oxigênio,
e 1% dos demais gases. E essa informação eu não pesquei. Essa eu sabia de verdade, porque eu fiz curso de voo. Isso eu decorei para fazer a prova do ENAC. Após a formação da nossa atmosfera no nosso primeiro dia, ou 666 milhões de anos, a radiação solar que antes colidia com o solo, e principalmente com a enorme camada de água que cobria toda a Terra, fazendo um efeito de espelho, e que antes era refletida para o espaço, passou a ficar retida abaixo da atmosfera, elevando consideravelmente a temperatura do planeta, nosso famoso efeito estufa. Com isso, as águas que cobriam a Terra passaram a evaporar e se condensar na camada inferior da atmosfera, que chamamos de troposfera. Essa mesma que se encontra logo acima das suas cabeças e que é onde fica o ar que respiramos, até o limite onde os aviões comerciais voam. Então temos aqui claramente Deus nos falando da separação das águas que conhecemos como rios e mares, das águas condensadas na atmosfera. Pela nossa analogia de tempo, consideremos que esse processo também tenha durado cerca de 667 milhões de anos, o que nos traz agora ao período de 2,6 bilhões de anos atrás, quando esse processo teria sido concluído. Vejamos o que Deus escreve no seu terceiro dia. Então disse Deus que as águas que estão sob o céu se reúnam num só lugar, a fim de que apareça a parte seca. E assim aconteceu. Deus ortogou o nome da terra à parte seca, e a massa das águas que se havia juntado ele chamou de mares. E observou Deus que isso era bom. Observou em um detalhe que Deus menciona aqui a parte seca e não as partes secas. Ou seja, claramente estamos lendo aqui sobre a formação da Pangeia, aquele aglomerado de continentes onde tínhamos a América, Europa, África, Ásia e Oceania, todo reunido em um só lugar, antes da separação das placas tectônicas. Esse processo foi explicado de forma engraçada e divertida nesse vídeo que eu acabei de passar para vocês aí, o filme A Era do Gelo 4, onde atribui-se a culpa do ocorrido ao pequeno esquilo Scratch e sua obsessão em acumular bolotas. No entanto, sabemos que é verdade que todos os continentes já estiveram reunidos em um só lugar. Logo após o processo de evaporação das águas no segundo dia, o nível dos mares diminuiu drasticamente, dando então a oportunidade da Pangeia aparecer e nos dando a chance de viver em terra firme. O tempo de duração desse surgimento não é determinado, sendo que Deus apenas informa que nesses próximos 667 milhões de anos, 2 eventos significantes ocorreram. O primeiro foi o surgimento da parte seca, e o segundo nós veremos a seguir. E determinou que a terra seja coberta com todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores cujos frutos produzam sementes conforme suas próprias espécies. E assim aconteceu. E assim a terra fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo sua espécie e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com suas espécies. E observou Deus que isso era bom. Passaram-se a tarde e a manhã. Esse foi o terceiro dia. Aqui vemos Deus claramente citando a formação dos primeiros seres vivos multicelulares do planeta. Nossas irmãs da criação pertencentes ao reino vegetal, as árvores. E segundo a ciência, quais foram os primeiros seres vivos multicelulares do planeta? Isso mesmo, meus amados, elas mesmas, a ciência estimava que a primeira árvore fossem as pteridófitas. Nossa, que nome difícil, mas eu decorei. Que teriam surgido entre 200 e 300 milhões de anos atrás. No entanto, alguns dados mais atuais já encontraram fósseis de plantas datadas de 500 milhões de anos atrás e possivelmente de mais de 1 bilhão de anos atrás. Esses dados ainda se encontram fora de nosso contexto de tempo aqui, mas lembre que os dados científicos são baseados na descoberta de fósseis por pesquisadores e ainda não conseguimos ir tão profundo a ponto de determinar que essas sejam realmente as primeiras plantas. Como dizia o grande gênio Isaac Newton, o que sabemos é uma gota, o que ignoramos, um oceano. Mas uma coisa que não muda nesses dados é o fato de que as plantas, tanto para a ciência quanto para as escrituras sagradas, foram os primeiros seres vivos a surgirem no planeta. Então, mais uma vez, nossa ordem cronológica da criação casa com a ordem da evolução. No próximo vídeo entenderemos o que Deus e a ciência nos revelam que tem ocorrido no quarto dia, que se iniciou agora há 1,9 bilhão de anos atrás. Até lá, desejo que Deus siga protegendo e cuidando de cada um de vocês. Ah, esqueci de mencionar. No próximo vídeo nós vamos abordar o quarto, quinto e sexto dia. E eu
quero que vocês entendam uma coisa. É lá que nós vamos entender onde entram os dinossauros na Bíblia. Na Bíblia? Dinossauros na Bíblia? Vamos chegar lá. Espero que vocês estejam aqui comigo no próximo vídeo. Se não está inscrito no canal, não esquece, se inscreve. E até lá. Um beijo para vocês, meus amados, e que fiquem com Deus.